noite a todos. Eu sou Jurema Marques, médium do Centro Espírita Leon Denis. E estou aqui na noite de hoje, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade desse estudo tão importante para as nossas vidas, que é o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso código de conduta. Mas, antes de iniciarmos o nosso estudo, faremos a nossa prece. Deus, querido Deus, Jesus, irmão maior, guia e modelo, gratidão pela oportunidade do estudo e do trabalho do bem na noite de hoje, aqui no Centro Fraternal Teresa d'Ávila. Que possamos ser amparados e sustentados pelo Espírito Rafael, Francisco, Ubirajara e tantos outros espíritos que amparam e sustentam o trabalho do Centro Fraternal Teresa d'Ávila. Que possamos, Senhor, iniciar esse estudo com as suas bênçãos, com a sua luz e com a sua paz. Então, que seja em nome da minha guia espiritual, que ampare e sustenta a minha encarnação, desses benfeitores amigos do Centro Fraternal Teresa d'Ávila. Que seja em seu nome, Senhor Jesus, mas que seja, sobretudo em nome de Deus, que possamos de nossa parte dar por iniciado o estudo da noite de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, o estudo de hoje, é a continuidade do capítulo 12, que se intitula Amai os vossos inimigos. E o tema que nos coube para a nossa reflexão na noite de hoje está no item 10, que se intitula Ódio. Agora, nós vamos ver que é um tema muito difícil da gente falar, porque é um sentimento que nós, que somos espíritas, não devemos ter. Mas, como ainda somos espíritos imperfeitos, porém perfectíveis, com certeza em algum momento de nossas vidas possamos ter esse sentimento. Por quê? Porque nós ainda estamos muito apegados à matéria e temos também duas chagas da humanidade, que é o orgulho e o egoísmo. E essas duas chagas não nos deixam ver internamente. A gente acaba não se conhecendo bem. E aí, muitas das vezes, acabamos, possuindo este tipo de sentimento. Vamos ver o que Palhano Júnior diz pra gente o que é ódio. Ele diz o seguinte: ódio, paixão que impele a causar ou desejar mal a alguém, rancor, raiva, ira, aversão, repugnância, antipatia, desprezo, repulsão. Então, para nós vermos, como é ruim esse sentimento. Mas agora traremos a leitura do nosso Evangelho segundo o Espiritismo sobre este tema ódio, que diz o seguinte: amai-vos uns aos outros e serei felizes. Dedicai-vos principalmente à tarefa de amar aqueles que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo. O Cristo, de quem deveis fazer o vosso modelo, deu-vos os exemplos deste devotamento. Missionário do amor, ele amou até dar seu sangue e sua vida. O sacrifício que vos obriga a amar aquele que vos ofende e persegue é penoso, mas é precisamente o que vos torna superiores a eles. Se vós os odiasse, como eles vos odeiam, terias o mesmo valor que eles. Essa é a hóstia sem mácula ofertada a Deus no altar dos vossos corações, hóstia de agradável perfume, cujas fragrâncias sobem até ele. Ainda que a lei do amor queira que se ame indistintamente a todos,
nossos irmãos, ela não consegue tornar o coração insensível aos maus procedimentos. Essa é, ao contrário, a prova mais penosa, bem eu sei, porquanto durante minha última existência na terra experimentei essa tortura. Mas Deus está lá e pune nesta vida e na outra aquele que falham com a lei do amor. Meus queridos filhos, não vos esqueçais de que o amor nos aproxima de Deus, enquanto o ódio nos afasta dele. Mensagem de Fenelon, Bordeaux, 1861. Então, o Espírito está aqui nos orientando sobre como devemos nos comportar para não termos ódio por ninguém. Olha como é importante essas orientações que são trazidas por essas mensagens maravilhosas do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, quando nós estamos, imbuídos nesse sentimento tão ruim que é o ódio, aí eu pergunto, de onde provém esse ódio? Da condição inferior que ainda se encontra no homem, cujo orgulho fala muito alto, impedindo-o de ver naquele que lhe inspira ódio alguém que necessita do seu perdão, compreensão e cooperação. Então, o homem, aquele homem que ainda não conhece o Evangelho, que vive uma vida extremamente material, ele possui esse sentimento com muito mais facilidade, não é isso? E aquele em quem ele tanto sente o ódio é aquele que ele necessita perdoar, compreender e cooperar. Mas antes disso, ele precisa primeiro se perdoar. Porque se nós não nos perdoarmos primeiro, como é que nós vamos perdoar o nosso próximo? E muitas das vezes, nós estamos vivendo na nossa convivência familiar com aqueles que muitas das vezes nós possuímos esse sentimento de ódio. E se nós não resolvermos isso dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, como é que vamos resolver este sentimento no contato com o nosso próximo, na nossa vida profissional, na nossa vida em comunidade, na nossa vida religiosa? Porque nós podemos ter esse sentimento em qualquer papel em que nós possamos desenvolver durante 24 horas do dia. Então é muito importante, nós sabermos disso. Sabe por quê? O ódio é o germe do amor que foi sufocado e desvirtuado por um coração sem evangelho. Então nós já temos dentro de nós mesmos essa semente no nosso coração, que é o amor. Mas para que nós possamos regar essa semente, nós precisamos nos conhecer melhor. Nós precisamos buscar o Evangelho, o conhecimento das verdades trazidas pelo Cristo. Porque somente através do estudo, somente buscando nos melhorar, é que nós vamos nos afastar desse sentimento que apenas nos fere. Porque o único mais prejudicado com esse sentimento somos nós mesmos. Porque quando estamos com ódio do outro, a gente quer mal ao outro, a gente vibra mal para o outro. Nós ficamos tumultuados com uma série de sentimentos e de pensamento ruim em relação ao outro. Mas isso volta da mesma forma para nós mesmos. Então, somos os únicos prejudicados quando estamos com este sentimento em nossos corações. Então, temos que regar essa semente maravilhosa que é o amor. E só vamos fazer isso através do estudo, desse nosso contato diário com o Evangelho, através
da prece, da oração, pedindo ao nosso anjo guardião, nosso guia, que nos ajude, que nos ampare, para que nós possamos tirar esse sentimento de dentro de nós. Porque o Cristo falou para ele, gente, amai-vos uns aos outros e serei felizes. Então, a felicidade passa pelo nosso próximo. Eu só vou ser feliz se eu estiver convivendo em harmonia com o próximo, com aquele que está caminhando comigo lado a lado. E aí ele traz para a gente também que quando nós estamos, imbuídos nesse sentimento ruim, nós estamos nos afastando da lei de Deus. E quem se afasta da lei de Deus, ele diz aqui, que Deus pune nesta vida e nem outra aquele que fala com a lei de amor. Então, ter ódio, ter sentimento, esse tipo de sentimento e desejar o próximo mal, principalmente quando estamos odiando, é justamente estarmos nos afastando da lei de Deus. E quanto mais ódio, mais doença, mais enfermidade. É somente isso que nós buscamos adquirir quando escolhemos ter ódio pelo nosso próximo. E aí a gente continua dizendo, que aqueles, que violam essa lei sofrerão corrigenda necessária através de duras provas restauradoras, porquanto nossa própria consciência nos cobra nesta e em outras vidas. Todos que violam a lei de amor, uma vez que esta deve presidir todo o nosso relacionamento com o próximo. Então, é através do próximo, por meio do próximo, que eu vou ser feliz. E aí, isso é muito importante, nós sabermos. Certa feita, eu gosto muito de contar uma história. Eu conversando com uma amiga, e ela, uma amiga de trabalho, e ela disse assim, eu estou com muito ódio. Mas quando ela falou, estou com muito ódio, eu até senti aquela vibração. E eu falei para ela, amiga, não faça isso. Não tenha ódio de ninguém. E ela disse assim, eu estou com ódio de uma pessoa X porque ela me prejudicou. E ela vai me pagar. Todos os dias, ela falou assim, desta forma, todos os dias eu sempre penso nela e desejo as piores coisas para ela. Quando eu ouvi isso, eu cheguei a ficar assustada. E, como eu já realizava os meus estudos espíritas, expliquei para ela. Todos os dias que você emite um pensamento negativo, que você pensa mal para essa pessoa que você disse que lhe prejudicou, você está emitindo uma coisa para ela que retornará para você. E aí ela disse assim, é impossível isso, porque eu não fiz nada. Eu apenas fui prejudicada com ela. Eu falei assim, pense bem nos seus atos, nos seus sentimentos, nos seus pensamentos em relação a essa pessoa X. E comece a renovar o seu pensamento e sentimento e busque perdoar primeiro a si mesmo e perdoá-la. Faça a sua parte para que você não venha sofrer mais tarde. E depois que a gente conversou sobre isso, passou-se um tempo depois e ela veio falar que ela não estava bem, que estava com problemas sérios na família, com um sobrinho, um neto muito doente, com uma doença, muito letal. E aí eu conversei com ela e falei, olha, infelizmente, nós temos que orarmos uns pelos outros. Espero que você consiga resolver. Agora, acalme o seu coração, acalme os seus pensamentos, pense em Deus e envie para todos aqueles, que estão passando por essa mesma dificuldade, pensamentos positivos. Até aqueles que a gente não ama, que não é amigo nosso. Então, passei isso para ela, e ela, então, seguiu a vida dela. Mas, assim, é para a gente ver que esse sentimento não nos ajuda em nada, porque apenas nos prejudica. E Teresa d'Ávila, no livro da vida, no capítulo 15, item 10, fala que o espírito encarnado, quando dirige
os seus pensamentos e sentimentos para Deus, jamais deixa-se influenciar pelos espíritos inferiores, devido a seu empenho em buscar consolo por meio da prece. Então, é por meio da prece, que nós vamos nos distanciar deste sentimento tão ruim que só prejudica a nós mesmos. Então, que possamos regar a nossa sementinha de amor que está aqui no nosso coração, para que ela frutifique e nós possamos ter momentos de paz, de alegria e de tranquilidade, independente se nós amamos ou não o nosso próximo. Temos que aprender a conviver com os diferentes, com aqueles que não são iguais a nós, porque somos diferentes, e vivermos cada dia buscando sermos melhores. Então, que Deus nos abençoe neste propósito de sempre buscar caminhar pautado na lei de Deus, que é a lei de amor. Então, vamos agora fazer a nossa prece de encerramento. E assim, Senhor Jesus, só nos resta agradecer por mais uma oportunidade de estudo, por mais uma oportunidade, Senhor, de estarmos em contato com este Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso código de conduta. Que possamos, Senhor, mantermos firmes nossos pensamentos, nossos sentimentos em padrões elevados, para que possamos ser inspirados e intuídos por esses espíritos superiores que muito têm a nos ajudar. Então, que seja em nome da minha guia espiritual, que ampare e sustenta a minha encarnação, em nome desses benfeitores amados do Centro Fraternal Teresa d'Ávila, que seja, Senhor, em seu nome, tu que és nosso guia e modelo, mas que seja, sobretudo, em nome de Deus, que possamos, de nossa parte, darmos por encerrado mais um encontro do Evangelho na noite de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus.